Há uma festa hoje aqui, a tua glória está nesse lugar. Nosso louvor não vai ter fim, e juntos sempre vamos adorar. Então vamos cantar bem alto, pois Ele é digno, só Ele é digno. Vem aí, cante bem mais alto. A Ele a glória, a Ele a glória. Tu és motivo para me alegrar. Tu és digno de exaltar. Tu és. Tua presença está aqui, temos liberdade em celebrar. Nosso louvor não vai ter fim, e juntos sempre vamos adorar. Então vamos cantar bem alto, pois Ele é digno, só Ele é digno. Vem aí, cante bem mais alto. A Ele a glória, a Ele a glória. Tu és motivo para me alegrar. És digno de exaltar. Tu és, yeah. Tu és. Tudo é muito melhor quando nosso Pai aqui está, pois o teu amor nos resgatou e tua graça nunca acabará. Tudo é muito melhor quando nosso Pai aqui está, pois o teu amor nos resgatou, tua graça nunca acabará. Tu és motivo para me alegrar. Tu és digno de exaltar. Tu és, yeah. Tu és. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. De lugar.
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Graça e paz, amada igreja. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra sobre generosidade que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, somente a parte A, que diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. E verdadeiramente essa é uma palavra que o Senhor fala profundamente aos nossos corações nesse tempo. Porque o Senhor demonstra que mesmo que o homem, seja mutável, o Senhor é imutável. O Senhor, ele não muda, ele não varia, certo? A despeito da circunstância, a despeito do dia bom, do dia mau, o Senhor permanece o mesmo. A fidelidade de Deus, ela não muda. A bondade de Deus não muda. A misericórdia de Deus não muda, né? A graça de Deus não muda. A compaixão do Senhor não muda. A justiça de Deus não muda. Então, o Senhor, ele permanece, da mesma forma como ele sempre foi. E esse versículo me chamou muita atenção, porque na sequência ele vai falar de algo muito precioso. Vai falar sobre levar os dízimos à casa do Senhor. Entregar os dízimos na casa do Senhor e fazer prova do Senhor, certo? O Senhor diz: fazei prova de mim, Se eu não farei que chovam bênção sobre a sua casa. E isso é muito poderoso, porque quando nós acreditamos em nós mesmos, na força do nosso braço, naquilo que nós podemos conquistar com o dinheiro que nós temos, isso acaba. Isso pode mudar a qualquer momento, Pessoas estão milionárias hoje e amanhã elas perdem tudo. Mas quando nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas, nós confiamos a Ele tudo que nós temos. E Ele diz assim na sua palavra: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e façam prova de mim. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e fazer derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, o Senhor, ele não muda, e a palavra dele não muda, ele permanece fiel para cumprir a sua palavra.
E quando ele diz, fazei prova de mim, é porque nós podemos confiar e acreditar que o Senhor continua sendo provedor, mesmo no momento da crise, mesmo no momento da aflição, mesmo no momento em que nós achamos que é impossível a gente ser fiel, né, na casa do Senhor, levar os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor, pela situação que nós estamos passando. Mas, na verdade, esse é um momento precioso e oportuno que o Senhor está dando para nós de permanecermos fiéis ao Senhor. Ele não muda. A provisão que Ele tem para mim e para a sua vida é a mesma. Mas isso requer de nós cumprir a nossa parte, né? Sermos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, não roubando o Senhor, como diz nessa palavra, né? Permanecendo fiel àquele que é fiel para conosco. Então, o Senhor, Ele não muda, certo? Não esquece de que o Deus que você serve é um Deus que não muda. E mesmo no momento da crise, nós não temos que mudar. Nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que perseverar com a nossa fidelidade, entregando para o Senhor aquilo que não é nosso, através da nossa fidelidade nos dízimos e fazendo com amor, ofertando com amor, né? Não só para abençoar a casa do Senhor, mas para abençoar as pessoas que estão sendo alcançadas através também da sua oferta. Amém? Então, que você possa ser generoso hoje à noite, que você possa, de alguma forma, fazer com que se cumpra essa palavra na sua vida e você volte a ser fiel ao Senhor e comece a pensar que o Deus que você serve é um Deus que não muda. Amém? Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que nessa noite vamos cear. Reúna sua família, prepare o pão, o vinho e venha cear nessa noite comigo. Eu quero ler com vocês o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que você venha se examinar, olhar para si e também olhar para o Senhor, arrependendo dos seus pecados e os confessando. Então eu convido você a pegar o seu pão e o vinho, representando o sangue de Jesus. Fazendo isso em obediência ao Senhor, em um cumprimento da tua palavra, e lembrando que Ele um dia virá nos buscar, que Ele virá pegar a sua igreja, alcançar a sua igreja e levar junto com Ele naquele grande dia que nós esperamos. Amém? Eu quero orar com vocês agora. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o peso do pecado não seja maior do que o amor que essa pessoa sente pelo Senhor. Então, nessa noite, que essa pessoa, se estiver se sentindo acusada por algum pecado, que ela venha se arrepender, que ela venha confessar e receber o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja, é com muita honra que eu venho trazer essa palavra essa noite. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive.
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Amados irmãos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós enxergamos muitas vezes só o caos. Muitas pessoas se aproximam dele para tentar, em uma visão escatológica, ter uma noção do fim, das coisas que vão acontecer. Só que o livro de Apocalipse ele é muito mais do que isso. O livro de Apocalipse tem mensagens centradas e direcionadas para muitas direções. E uma delas é a que acabamos de ver. Jesus Cristo está direcionando primeiro uma mensagem para a sua igreja. Perceba que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus Cristo fala somente da igreja. Então, em 1 Pedro 4, versículo 17, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Preste atenção, o julgamento começa primeiro na casa de Deus. É só você ver aí na sua Bíblia, em 1 Pedro 4,17. O juízo, igreja, vem primeiro para nós. O juízo vem primeiro para nós. Nós temos que nos vigiar, pois Jesus Cristo, como aqui acabamos de ler, Ele tem segurando na sua mão a igreja. E segurar, meus irmãos, quer dizer que Ele detém total controle sobre ela. Total controle sobre a sua igreja. Assim como está lá no livro de João, quando ele fala que da sua mão ninguém os arrebata, se referindo à igreja. E aqui em Apocalipse, este versículo se completa quando ele diz que a igreja está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa fazer uma grande reflexão essa noite, começando por nós. E eu vou abranger aqui alguns tópicos, alguns temas que eu criei. Que, primeiro, veja que João viu a igreja. João viu primeiro a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele viu primeiro a sua plenitude, para depois ver o Cristo glorificado. Então, às vezes eu me pergunto, quando eu li esse versículo, que muitas pessoas querem ter uma vida com o Senhor, mas querem viver isso a par da igreja. Isso, quando eu falo aqui igreja, eu não estou falando de nomenclaturas e nem de templos. Templos ajudam. Templos é onde a gente congrega, é a congregação. E eu tenho visto por alguns tempos aí, algumas pessoas que se manifestam contrários às pessoas frequentarem a igreja. Lógico, você não vai frequentar qualquer igreja. Você tem que buscar muito bem, fazer uma filtragem muito grande das igrejas que tem por aí. Porque tem muitas igrejas, irmão, que falam sim da palavra do Senhor, simples e pura, do seu evangelho, do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho visto pessoas, e algumas delas dizem que não precisa da igreja para estar em comunhão com o Senhor. Que não precisa da igreja para ter uma comunhão plena com Jesus Cristo. E às vezes, irmão, se a gente for analisar isso, é bem verdade. Você não precisa da igreja para se comunicar com o Senhor e nem para falar com o Senhor Jesus Cristo. O acesso é livre, mas é importante você entender que a igreja ela tem uma função muito linda no reino do Senhor, que é a de discipular, que é de orar pelas pessoas, que é de estarmos aqui na nossa congregação,
compartilhando nossos problemas, recebendo orações dos nossos pastores, dos presbíteros, dos diáconos e até mesmo do seu líder de célula. E, irmãos, isso é muito importante, mas é muito importante mesmo para a igreja. Tem alguns aí que querem ser heróis da fé e querem comparar algumas pessoas da Bíblia a si mesmo. Veja só o exemplo de Daniel. Daniel foi tirado da sua terra natal, foi levado para a Babilônia, viveu lá em cativeiro, em prisões, até ele crescer. Uma cultura totalmente diferente do seu Deus. lá tendo que passar por situações de muitas vezes ter que reverenciar deuses que ele sabia que não era o Deus dele, e ele nunca fez isso. Daniel Nunca congregou em uma igreja. Pode ver lá no livro de Daniel. Mas preste atenção, Daniel tinha propósito. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel orava 3 vezes por dia ao Senhor no seu quarto. Se você ler Daniel, você vai ver que Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Você tem noção da convicção desse cara? De estar em outra cultura, com várias pessoas falando de outros deuses, e ele lá com a sua convicção de quem era o seu Deus verdadeiro. Outros querem se avaliar e se comparar a Paulo. Paulo nunca congregou. Era um homem de Deus. Por que eu também não posso ficar no mundo? Por que eu também não posso não frequentar uma igreja? Preste atenção. Olhe muito bem quem era Paulo. Paulo era um fundador de igrejas. Olha o propósito do cara. O cara passou por tantas coisas no meio do mundo para fundar igrejas. Ele tinha um propósito definido com o Senhor, meu irmão. Sabe o que é que me parece muitas vezes? As pessoas não querem frequentar a igreja simplesmente porque elas não suportam viver em santidade. Simplesmente, muitas vezes, porque elas não resistem ao mundo e querem voltar para ele. E eu não as condeno. Jamais. O Senhor Jesus Cristo nos fez livre. Temos o livre-arbítrio para escolher. Mas não coloque desculpas dizendo que a igreja não é importante. Pois a igreja é importante sim. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E ela tem sua plenitude aqui na terra. A igreja tem sim a sua função no reino, pois ela é comandada simplesmente pelo Senhor Jesus Cristo. Estou falando de igrejas sérias, estou falando de igrejas que valem a pena você estar nela. É lá onde você cresce, é lá onde você recebe discipulado, é lá onde você recebe muitas vezes ajuda. Essa ajuda ela pode ser muito abrangente, ela não pode às vezes ser só espiritual, ela às vezes é física, às vezes é uma necessidade que você precisa e a igreja estará lá para lhe ajudar. Amém? Outro ponto, meu irmão, que eu queria começar aqui com vocês é o seguinte. Quando a gente leu aqui, a gente percebeu que Jesus Cristo estava andando no meio da igreja. A Bíblia diz aqui que ele estava andando no meio dos 7 candeiros de ouro. Quer dizer que Jesus Cristo está andando no meio da igreja. E quando ele anda no meio da igreja, ele não está andando só por andar. Jesus Cristo está agindo. Jesus Cristo está observando a sua igreja. Porque a igreja dele não vai subir de qualquer jeito. Preste atenção. Jesus Cristo se apresenta a cada igreja dessas 7 que foram escrevidas aqui, as cartas. Ele se apresenta de maneira para cada uma delas. Vamos aqui ver. Em Éfeso, a igreja que perdeu o seu primeiro amor, Jesus Cristo se apresenta segurando a liderança como o sacerdote supremo da igreja. Ele diz assim: eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus Cristo
se apresenta como aquele que venceu a morte e tornou-se a viver. Porque a igreja de Esmirna passava por sofrimento e grandes tribulações e muitas mortes por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui abrir um parênteses para a igreja de Esmirna. Irmãos, a igreja de Esmirna foi uma igreja altamente tribulada. Era uma igreja pobre. Era uma igreja que era saqueada por bandidos. Além de já ser pobre, era saqueada por bandidos. Era habitada por pessoas que foram escravos. Eram pessoas com baixa renda e tinham que suportar muitas coisas. E uma dessas era que Esmirna era uma cidade que era total devota a Roma. É tanto que em Esmirna foi levantado um altar para uma deusa de Roma. Para você ver que tamanha era a dificuldade da igreja de Esmirna permanecer firme. E Jesus Cristo diz a ela: fique de pé, igreja. Fique de pé. Eu sou o seu Senhor. Eu estive morto e tornei a viver. Então se apeguem a mim, porque se vocês continuarem comigo, vocês irão viver. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e relativizando a verdade, Jesus Cristo se apresenta a ela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é capaz de exercer juízo e separa a verdade do engano. Para a igreja, irmãos, de Tiatira, que era uma igreja que estava tolerando a impureza, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo e que tudo conhece, e os pés polidos de bronze, que tem poder para julgar e vencer os inimigos. Para a igreja de Sardes, meus irmãos, que tinha fama de ser uma igreja viva, mas estava morta, Jesus Cristo se apresenta e revela a ela como aquele que tem o Espírito de Deus, a plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel, Jesus Cristo se apresenta a ela e vê muitas oportunidades e diz a ela que ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu quero fazer aqui uma ressalva a essa igreja de Filadélfia, no livro de João, capítulo 10, versículo 9, que ele fala que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Essa igreja, meus queridos, Jesus Cristo estava abrindo uma porta para ela, porque essa igreja de Filadélfia Também ela passava por situações muito parecidas com a de Esmirna. Filadélfia ficava em uma posição que era muito atingida por terremotos. E essa cidade não tinha como ser próspera, ela também tinha muitas dificuldades financeiras. E era um povo lá também muito sofrido, porque a região era muito abalada por terremotos. E ela não era uma cidade que tinha uma economia estável. Mas Jesus Cristo apresenta a ela uma porta. Olha, vocês têm a oportunidade de falar da salvação, a oportunidade da porta aberta para vocês, para a salvação, a oportunidade da porta aberta de vocês pregarem o evangelho para essas pessoas que estão aí, que sofrem muito, porque o contexto de vocês é um contexto muito ruim. É uma igreja que sofre muito, tem pessoas que sofrem muito no meio da rua, e vocês têm a oportunidade de pregar salvação para elas. Vocês têm a porta aberta que eu abri e que ninguém fecha para serem salvos. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna e apenas rica financeiramente.
Jesus se apresenta a ela como aquele que é constante e digno de confiança no meio de tantas mudanças. Quero dizer uma coisa para vocês sobre esses pontos que eu acabei de ler para vocês. Olha, aqui nós temos 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, meus queridos, apenas 2 não foi elogiada ou não foi criticada. Aqui nós temos 4 igrejas que foram elogiadas e criticadas, e uma igreja que foi só crítica. E Filadélfia e Esmirna foram as únicas que receberam elogio. Nós precisamos nos avaliar. É momento de nos avaliarmos, irmãos, porque preste atenção que tirando Esmirna e Filadélfia, as igrejas achavam que elas eram alguma coisa. As igrejas, elas pensavam que eram alguma coisa. Éfeso, uma igreja altamente ortodoxa, que se baseava profundamente na doutrina, que não aceitava heresias na sua casa, trabalhava muito. E Jesus Cristo vem e diz a ela: olha, eu estou vendo tudo aí, eu sei que o que vocês estão fazendo nessa área é muito bonito, mas tem um porém. Vocês precisam voltar para o primeiro amor. A última igreja, Laodiceia, que talvez com muita soberba se achava rica financeiramente, ela era rica financeiramente, mas Jesus diz a ela que ela era uma igreja morna e espiritualmente morta. Então, meus queridos, preste atenção. A igreja de Jesus não é o que ela diz ser. A igreja de Jesus é o que ele, Jesus Cristo, diz que ela é. Ao ponto aqui de uma igreja, se eu não me engano foi Laodiceia, se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que ela estava nua e ela era miserável. Você sabe o que é se apresentar nu diante de Jesus Cristo? Você sabe o que é se apresentar nu no meio da rua? Traz vergonha, não traz? Agora você imagine você se apresentar diante de Jesus Cristo, se dizendo cristão, e com a vida espiritualmente destruída. Faz vergonha, não faz? Imagine essa cena, você diante do Cristo. Ele diz que a igreja é miserável e diante dele estava nua. Então, meus queridos, a gente precisa se avaliar. A gente precisa avaliar que tipo de igreja nós estamos sendo. Aqui ele diz as 7 igrejas, como cada uma se comporta. Quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. Você pode tirar daqui uma reflexão para a sua vida. E depois dessa pregação, você pegar o livro de Apocalipse e ler sobre as igrejas. E fazer uma reflexão consigo mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, para ele dizer que igreja você está sendo. Que tipo de igreja você está sendo. E Jesus Cristo, meus irmãos, também se levanta nesse meio para dizer para as igrejas que ele tem uma promessa para cada uma. Preste atenção. Jesus Cristo se levantou para cada igreja. Ele se apresentou como uma solução para cada uma delas. Ele falou do juízo, ele falou de disciplina para aquelas igrejas que estavam manchando o vestido da noiva com pecado. Ele se apresentou a elas, disse qual era a solução que estava nele, Jesus Cristo. E depois ele diz para a igreja para ela se arrepender
E depois ele fala para todas elas, para aqueles que vencerem, que ele tem uma promessa para cada um. Vamos ver aqui. Para a igreja de Éfeso, que precisava voltar ao primeiro amor, ele diz que essa igreja iria receber da árvore da vida. Aí ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus queridos, paraíso de Deus está falando de vida eterna. E vida eterna, irmãos, se é com Deus, Deus é amor. E se Deus é amor, nós passaremos a vida eterna com Deus, que é amor. Essa foi a promessa para a igreja de Éfeso, que estava precisando voltar ao primeiro amor. E Jesus Cristo fala que se ao vencedor, aquele que se arrependesse, iria estar com ele, com Deus que é puro amor. Para a igreja de Esmirna, que sofria perseguição e morte, ele se apresenta, ele dá a promessa que eles jamais enfrentariam a morte eterna. A igreja de Esmirna jamais enfrentaria a morte eterna. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo, Jesus promete a ela de absolvição no juízo. Ele prometeu a essa igreja absolvição no juízo aos seus vencedores. E eu não quero continuar lendo aqui. Eu quero falar para vocês essa noite. Todas as promessas estão aqui. No final de cada carta tem a promessa. Todas as igrejas, meus irmãos, têm promessas. Todas. Somente Esmirna e Filadélfia, que Jesus Cristo não fala para elas se arrependerem, ele apenas a exorta. Mas as outras 5, todas elas, Jesus Cristo fala para elas se arrependerem. Pois o Senhor Jesus Cristo está andando no meio da sua igreja. Ele está, meu irmão, cuidando da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo não vai permitir que a sua igreja suba de qualquer jeito. O Senhor Jesus Cristo não vai, meus irmãos, permitir que a igreja suba com seu vestido manchado. O vestido da noiva é branco, representa a santidade. Ele fala para essas igrejas se arrepender, meus irmãos, porque ainda dá tempo, porque o juízo vem primeiro para a igreja, como está aqui, meus irmãos, no começo do livro de Apocalipse. E como nós vimos, como eu falei no começo, em 1 Pedro 4,17, o julgamento, meus queridos, do juízo vem primeiro para a igreja. O Senhor Jesus Cristo vai separar primeiro a sua igreja. E eu falo isso para você, não para te amedrontar, mas para que você tenha no seu coração o entendimento de que o Senhor, Ele não vai nos levar de qualquer jeito. O Senhor não vai permitir que a igreja suba de qualquer jeito, porque a igreja é dele. A igreja sem ele não é nada, meu irmão. Nós somos totalmente dependentes do noivo. É o noivo que nos sustenta, meus queridos. E o noivo se preocupa demais com a gente. O noivo nos ama demais. E ele vai separar o joio do trigo no meio da sua igreja. Esse tempo de pandemia é um tempo para a gente se avaliar. É um tempo de reflexão. É um tempo, meus irmãos, para entendermos que tipo de igreja nós estamos sendo. Nós precisamos da congregação, é bem verdade. Mas você também precisa na sua casa buscar o Senhor, isso nós falamos constantemente. Porque se você depende da congregação para ser cristão, meu querido, tem alguma coisa errada. Você tem que ter o equilíbrio. Você tem que buscar o Senhor na sua casa e vir para a igreja, cultuar o Senhor, ajudar os irmãos, receber discipulado, como eu já falei. Então,
Era essa mensagem que eu queria passar para vocês essa noite. Eu não queria passar aqui uma mensagem muito ortodoxa. Eu queria ser o mais simples possível, porque ao ler essas cartas esses dias, o Senhor me fez avaliar que tipo de igreja eu estava sendo. E eu vi aqui as promessas para cada igreja. Eu vi aqui a exortação para as igrejas. Eu vi aqui pedidos de arrependimento do Senhor Jesus Cristo para as igrejas. É você, meu querido, a igreja. Nós estamos falando de templo. Jesus Cristo não está falando de templo aqui. Ele está falando de você. Essas 7 igrejas simbolizam as igrejas do globo terrestre. Todas as igrejas, meus irmãos. A igreja não é perfeita, ela tem esses problemas. Tem igreja, meus queridos, que nem Esmirna, por aí sofrendo muito, passando por muita dificuldade. Em territórios altamente hostis. E Jesus Cristo disse a essa igreja que ela é fiel. Ele disse a Esmirna, você é fiel no meio de toda essa pancada que você recebe. Você é fiel a mim. Eu tenho promessas para vocês. Eu tenho promessa para os que vão vencer. O que Ele quer, irmão, é só arrependimento. E é época sim, meus queridos, de se arrepender. É época sim, meus queridos, de olhar para Jesus Cristo e parar com essa hipocrisia De só igreja, só templo, só templo. Você na sua casa, eu sei que tem passado por dificuldades. Todos nós passamos. Ninguém aqui é a prova de bala espiritualmente. Todo ser humano está a tendência de sofrer impactos, principalmente na área espiritual. Mas entenda que o Senhor quer ver você de pé. Entenda que o Senhor quer ver a sua igreja de pé e santa, limpa, sem nenhum tipo de mancha. E é essa a função, meus queridos, da igreja. Aqui quando ele fala ao anjo do Senhor, ele está falando, meus irmãos, aos pastores. Aos pastores que são comprometidos com as suas igrejas. O anjo do Senhor aqui não é o ser celestial, não. Para que Jesus ia mandar escrever uma carta para um anjo celestial se a carta é destinada para a igreja aqui na terra? O anjo aqui, meu querido, é os pastores, aqueles que têm prezado por vocês. Não estou falando só aqui da minha igreja, tem muita igreja aí, por aí, meus irmãos, que tem pastores, que são homens de fé, homens de Cristo, e que cuidam muito bem da sua igreja. Não vamos relativizar o pecado dentro da casa do Senhor. Escuta o teu pastor. Pois o juízo, como eu falei, vem primeiro para nós. Se o juízo vem primeiro para nós, meu querido, você está preparado para isso? Vem falar de juízo aqui depois da carta às igrejas. Será que nós estamos preparados para isso? Eu só quero essa noite que você reflita no meio dessa mensagem. Como eu já falei, eu não quero colocar medo em vocês. Eu não quero colocar temor no seu coração. Eu só quero que a palavra do Senhor chegue até você de maneira limpa e clara. E o que nós precisamos, igreja, é de arrependimento. Ai, eu faço tanta coisa na igreja. Ai, eu sou tão ativista na igreja. Preste atenção, meu querido. Ser membro de uma igreja local não quer dizer que você é membro do corpo de Cristo. As igrejas achavam aqui que elas eram muitas coisas. Mas quando Jesus Cristo escreveu sua carta, cada um recebeu de maneira contrária àquilo que eles acreditavam ser. Então, é essa mensagem que eu trago essa noite para vocês. Que o Senhor Jesus Cristo possa tocar o seu coração essa noite e que você possa com Ele avaliar que tipo de igreja você tem sido. Eu quero orar por você agora. Amém? Senhor, eu quero te pedir, Pai,
para que o Senhor cuide, Senhor Jesus, das suas igrejas. Assim como está escrito aqui, Senhor, que o Senhor tem elas na sua mão, meu Pai. E o Senhor caminha no meio delas, assim como está escrito aqui a carta de Éfeso, que o Senhor anda no meio da sua igreja. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer à sua igreja constrangimento de pecado. Que o Senhor venha trazer constrangimento, Senhor. Pois ela precisa ser lavada, meu Pai amado. Pois ela precisa estar limpa, Senhor Jesus, para o dia do juízo, meu Pai. Haverão de vir, Senhor, ainda muitas pandemias, pois está escrito na sua palavra lá em Lucas 21. Haverão de vir muitas coisas ainda. Mas eu peço, Jesus, que o Senhor dê discernimento à tua igreja, para que ela esteja preparada, meu Pai, para suportar tudo isso, Senhor. Assim como agora nessa pandemia, Senhor, que muitos têm estado, meu Pai amado, em uma condição muito frágil espiritualmente. Assim como a igreja de Filadélfia, que era fraca, mas era uma igreja fiel. Assim como Esmirna, que passava por grandes tribulações, mas era fiel. E é assim, Senhor, que eu te peço. Faz a tua igreja, Senhor Jesus Cristo, ser fiel. Leva ela ao arrependimento, Jesus. Leva ela, meu Pai amado, a ter uma comunhão maior contigo. E que a força que somente vem de ti, Jesus, possas nos segurar, meu Pai amado, em meio a tanta tribulação, Senhor. Que a nossa fé, Senhor Jesus Cristo, esteja ainda mais em Ti. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor, sobre nós. Cuida das pessoas, meu Pai, que estão lutando contra esse vírus. Cuida, meu Pai amado, daqueles que perderam seus familiares. Que o Teu Espírito os conforte, Senhor, e traga a eles uma palavra de vida em meio a tanta morte, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E tenha misericórdia, Pai, deste mundo. Amém.